Oi, pessoal, está no ar o segundo episódio do PHCast. Muito feliz em ter vocês aqui novamente com a gente. Antes de mais nada, queria pedir para vocês curtir esse vídeo, se inscrever no nosso canal e nos seguir em todas as redes sociais. Todas são @phcast.oficial, no Spotify, no TikTok, no Instagram. Acompanha a gente aí que a gente está soltando conteúdos diariamente, né, a respeito do nosso projeto PHCast. Antes de mais nada, gostaria de começar aqui falando dos nossos patrocinadores. Esse episódio está sendo patrocinado pela TS Meat, uma empresa de tecnologia aqui de São Gotardo, pela Padap Agronegócios e pelo restaurante Tempero do Chefe, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente. Vamos falar sobre os nossos convidados de hoje? Pessoal, são duas pessoas que eu admiro muito. Acho que vocês já sabem quem é. Dois impulsionadores de peso aqui de São Gotardo. Ela que vou ter que ler, porque é um currículo, assim, extenso. Ela é cientista neurocomportamental, empreendedora, diretora de marketing e impulsionadora. E ele é empresário, ex-vendedor de chocolate na escola. Eu quero saber mais dessa história. Dono da Comercial Romana e impulsionador. Sejam bem-vindos, Mariana e Rodrigo. Muito obrigada, PH. Para nós é um prazer estar aqui nesse projeto incrível que eu venho elogiar desde quando você me contou sobre ele. Fez parte do início ali, né, Mariana? Ali bem na fofoquinha do início, não tinha nada ainda feito. E eu fiquei extremamente feliz de ter aberto, né, esse projeto comigo, porque eu acredito muito na transformação das pessoas e você trouxe esse propósito. Então, para nós é muito gratificante estar aqui contando nossa história e fazendo parte do seu projeto também. Eu te contei isso lá atrás por te admirar, por ver o quanto a história de vocês é inspiradora, né, em relação ao impulso. A gente vai conversar muito sobre o impulso mais pra frente. Mas eu queria dar as boas-vindas mesmo. E aí, Rodrigo, como que você tá? Muito obrigado. Tá feliz de estar aqui? Estou muito feliz no convite, estou muito satisfeito. Queria te parabenizar pelo seu projeto, que ficou muito bom. O seu estúdio está muito bonito, está muito organizado. Muito obrigado. Você está de parabéns de verdade, já é sucesso. Pela câmera vocês não veem esses detalhes aqui, não, mas tá aí um espetáculo. Foi tudo muito pensado para vocês realmente se sentirem acolhidos aqui. Quem tá assistindo a gente também ficar à vontade, sentir como se a gente estivesse aqui batendo um papo. E a gente tá, né? Fica à vontade. Né? A casa é de vocês mesmo. A gente já tá bem à vontade. Gente, eu queria conversar com vocês, começar pedindo para vocês se apresentarem, né? Às vezes, assim, é aquele famoso, é filho de quem? Quem que é a Mariana? Quem que é o Rodrigo? A idade de vocês, um pouquinho da história de vocês. Pode começar, os mais velhos, tem que dar prioridade. Os dois da mesma idade, você toma cuidado, viu? Meu nome é Rodrigo, tenho 28 anos, sou proprietário da Comercial Romana. Empresário, tenho duas irmãs, a Natália e a Marília. Tenho uma irmã mais velha, que é a Marília, hoje em dia ela mora na Alemanha. E tem a Natália, que mora muito chique. Tem a Natália, que tá em Uberaba, é psicóloga. Eu fiquei em São Gotardo para continuar seguindo os caminhos do meu pai. Na época era proprietário da empresa que eu tomo conta hoje. Só que era outra empresa, antigamente, que vendia um segmento diferente do nosso. E é isso. E sou impulsionador também. Aí. Gente, meu nome é Mariana, eu tenho 25 anos. Eu fiz biotecnologia com linha de pesquisa especializada em neurociência e comportamento. Eu sempre trabalhei na área da saúde e desde o ano passado eu tenho mexido mais com essa área empresarial, trazendo a neurociência para a parte de negócios, comunicação e principalmente para o marketing, assim, que caiu de paraquedas na minha vida. E foi muito bom porque eu consegui conciliar os meus propósitos com os propósitos do Rodrigo. Que ele, como empresário, a gente vive em mundos diferentes. Então, acabou que esse projeto fez com que a gente se aproximasse mais, o impulso fez com que a gente se aproximasse mais, não só como casal, mas também nos objetivos de vida, porque antes eu queria ir para fora estudar, e agora eu encontrei um propósito aqui para poder alimentar, né, para trazer essa transformação que tinha comentado, que eu admiro tanto em fazer na vida das pessoas. Eita, como fala bem ela. Nossa. Eita, como fala bonito. Gente, Mari, você falou aí que vocês são um casal, acho que todo mundo sabe disso. Vamos voltar lá atrás, contar um pouquinho sobre esse namoro, como começou, quantos anos vocês estão juntos? Não. A gente tá junto desde 2016. Tem 7 anos, então. Tem 7 anos, a gente ficou um tempo terminado e depois voltou. E qual foi a data, Rodrigo? Deixa eu te comprometer aqui pra ver. Qual foi a data exata? Do celular dele. 15/4. De 2016. Você contou a senha do celular dele pra todo mundo agora. Vamos voltar. Só deixa eu falar. Você vai ter que mudar sua senha agora. Vou mudar minha senha agora. Sacanagem.
A gente se conheceu nos famosos loteamentos, quem é de São Gotardo sabe, né? Tinha o Novo Mundo, que tava ali em construção, o Garcia também. Gente, a polícia tá rindo, olha Antigamente era o que tinha pra divertir, né? Era o que tinha. E aí eu conheci o Rodrigo porque ele era da mesma turma de amigos nossos, mas assim, ele não era muito de sair com essa turma. Né? Saía menos, não era? Sim. E aí a gente encontrou num loteamento e foi assim, muito aleatório. Eu sempre ia embora mais cedo, porque a minha mãe sempre foi muito brava. Minha mãe era o tipo de pessoa assim, você não pode chegar em casa depois de meia-noite, o que os outros vão pensar? Eu tô assim, mas o que a pessoa vai estar na rua vendo eu chegar depois da meia-noite também, né? E eu sempre fui embora cedo porque eu tenho que trabalhar. E ela é responsável. Eu sou responsável. Gente, eu não peguei essa fase de loteamento, eu não ia pra loteamento. Você acha que eu tava comprometido, né? Não, mas aí eu tava... Aí juntou dela que ia embora cedo porque a mãe pedia, e eu ia embora cedo porque eu tinha que trabalhar, eu tinha responsabilidade. Ó, eu lembro direitinho, era aniversário do meu irmão mais velho, dia 19 de março. Eu estava lá no loteamento, de boas, curtindo a vibe lá do tomando uma cervejinha. Do baile de favela. Tocando de fundo, baile de favela, nossa música. O áudio de 2016. No casamento você vai entrar ali na marcha nupcial, som de baile de favela. Tem que tocar. E a Roma, né? Baile de favela. E aí eu lembro que o meu irmão falou pra mim ir embora com ele, com o Pig. Né? O apelido do Rodrigo é Pig, pra quem não sabe, tô contando agora. Vamos falar sobre Pig. Vamos falar sobre Pig. E aí eu lembro que o meu irmão falou pra eu ir embora com ele, pegar carona com ele, porque eu peguei embora mais cedo, e falou assim, e nele você pode confiar. Ele é responsável, com o Pig você pode ir. Aí você confiou sua vida. Ele já fez a moral ali, né? E nisso foi muito engraçado, que aí eles, vamos embora comigo então? Eu falei assim, vamos. E eu tava indo. Aí no que a gente tava indo, veio um amigo dele correndo pedir carona também. E aí, beleza. E aí, como eu não conhecia, eu tava entrando no banco de trás. E o amigo entrando no banco da frente. Na hora, ele deu aí eu já falei, não. Você vai atrás, já vem na frente. E eu fiquei toda já tinha interessado ali, já, né? Lógico, ele, que princesa. Aí, beleza. Entrei, né? E nisso, ele tava levando a gente embora. E ele passou pela rua da minha casa e tava indo em outra direção. E eu não conhecia, né? Aí eu olhei pra ele. Polícia ali. Mandando mensagem pras migas ali. Eita, gente, eu tô com Pig. Já tinha localização em tempo real naquela época? Acho que não, não. E aí, beleza. Aí eu, na hora, virei pra ele e falei, você passou a rua da minha casa. Eu falei que era aquela, brava, né? Aí ele falou assim, não, vou deixar o meu amigo primeiro e depois eu te deixo na sua casa, porque é caminho da minha. Aí eu, então tá, beleza, né? Queria dar uma voltinha com a Mariana. Dá uma voltinha. Aí beleza. Aí a gente foi voltando. E nisso ele me deixou em casa. Eu fui e dei um beijo na bochecha dele de agradecimento. Apaixonei. Eu tava interessada também. Né? Não, só foi tudo proposital ali, um jogo. Tinha jogo. A neurociência já tava lá em 2016. Nem sabia que tinha ainda esse impacto em mim, né? Aí eu fui e dei um beijo na bochecha dele. E ele mandou mensagem na hora. Ele mandou mensagem na hora que ele me deixou em casa. Mal esperou eu entrar. Já mandou assim, vou comer um queijo aqui e dormir. Do nada. Essa foi a primeira mensagem que ele mandou. Tem um nexo nessa história, tá? Mas antes... a gente vai falar do assunto dele. Do nada. Eu vou comer um queijo e dormir. É isso. Puxou um assunto assim. Que romance. Vocês gostam muito de queijo? Vocês comem muito queijo hoje em dia? Teve um assunto do tipo antes disso. Por isso que rolou esse assunto. Antes teve aquele negócio do raizinho do Pokémon, né? Na época, era aquela época de Pokémon. O celular, né? Você lembra Pokémon GO? Todo mundo tava usando aquilo ali. Sei que o povo andava na rua pegando Pokémon. Exatamente. Sei. E a gente lá no loteamento fazia as brincadeiras de tipo assim, esse tal pessoa é meu Pokémon. E teve um dia muito tempo atrás que eu tinha brincado que ele era o Pikachu, porque ele era loirinho e tudo mais, e o Pikachu era amarelinho, enfim. Eu relacionei com isso e brinquei. Só que fazia muito tempo e ele lembrou disso. Rodrigo, eu vou olhar pra você, lembrando toda vez. A bochecha rosinha. E aí ele foi e mandou um monte de raizinho antes e falou assim, eu escolho você. Mandei bem, viu? Mandei bem demais. Eu mandei bem demais. Nossa. Mas e essa história do queijo? O que é esse queijo? Teve algum assunto antes, porque eu gosto muito de queijo. Não teve assunto nenhum, foi muito nada. Não, do nada não ia ter. Foi do nada. E aí aconteceu ali esse beijo na bochecha, vocês começaram a conversar. Aí ele começou a mandar mensagem pra mim todos os dias, mostrando o que ele tava comendo. Esse era o papo dele.
Ele não tinha um assunto, ele ficava mostrando o que ele tava comendo. Acabei de colocar um pão de queijo velho na misteira. Era isso. E eu, muito educada, respondendo, Eu né? ia falar cantada ruim, mas deu certo, né? Tá funcionando. Vocês estão aqui há Mas você 7 sabe como é que anos. deu certo mesmo? Foi um dia que eu falei pra ela assim, vencei um salgadinho chebeque aqui, eu vou te dar um de presente. Mas eu preciso sair quando Não for foi te isso. entregar. Não, deixa eu contar essa história. Essa é engraçada. Aí ele tava aí arrumando esses lanches. Todo dia ele mandava um lanche, né? Passando vontade na gente. Não tem problema você ser ruim de conversa, você tem que ser persistente. Aí ele me chamava pra sair, eu não aceitava. Aí beleza. Aí teve um dia que a gente encontrou de novo no loteamento. E eu lembro que esse dia foi um dos primeiros dias que eu virei à noite. Porque eu falei pra minha mãe que eu dormi na casa da amiga minha. E aí eu virei à noite. Aí, Perigo, agora mãe. vendo Alô, assistindo de mamãe. casa, tá sabendo que sua filha estava mentindo. Agora pode. Aí já passou muito tempo, né? Aí ele foi me emprestar uma blusa de frio dele, porque tava fazendo muito frio no dia. Aí eu fiquei com essa blusa dele, que ele foi embora de propósito, né? Só pra eu ficar com essa blusa. parte aí... Aí eu fiquei com essa blusa e fui embora. E nisso, ele mandando mensagem todo dia, ele virou e comentou que esse salgadinho vencido. E eu falei assim, não, então eu te dou a blusa, você me dá o salgadinho vencido. Aí, o que você falou? Que você queria outra coisa? Você falou algo assim. Gente, esse podcast, não, tem criança assistindo, só pra saber, viu? Mas não foi do mal que assim, não. Aí eu só sei que no dia que a Mariana me entregou a blusa de volta, passou até perfume dela na blusa. Foi mesmo, Eu foi pegava a métodos. blusa, cheirando a blusa, Aprendam. Tô apaixonado com essa mulher, o que eu faço? Eu falei assim, sabe o que eu vou fazer? Eu vou jogar o meu perfume na blusa dele pra ele lembrar de mim. Porque nesse momento eu já tava afim, né? Eu já tava fazendo um joguinho. Você já Tava fazendo um joguinho, assim. E já tinha, ó, 1 mês e meio que a gente tava conversando, né? Tinha um tempo já que a gente tava conversando. Não tinha 1 mês e meio não, pra agora que eu tô parando pra raciocinar. Porque foi dia 19 que nós começamos a conversar e dia 15 a gente deu o primeiro beijo. Contou ali tudo, né? Ela lembra tudo. Eu quase que eu te comprometo, eu não sabia que era desse jeito aí. Ainda bem que você sabia. Mas você lembra tal coisa, tal dia, tal você fez? Eu tô assim, não lembro não. Assim, pois é. Por isso que eu ganho em todas as discussões. E aí, o que aconteceu? Você pediu ela em namoro? Como que foi? Então, Rolou? aí depois de um tempo que a gente já tava ficando... Não, e detalhe, ele não me deu o salgadinho vencido em troca da blusa. Você só pegou a blusa de Até volta. hoje eu cobro o meu cheque vencido. Aí, depois de um tempo que a gente tava ficando, eu meio que pedi ela em namoro e ela recusou. Aí eu já sou vergonhoso demais, né? Eu falei assim, então beleza. Ele é então, não vou extremamente pedir mais, não. tímido com essas coisas. Aí teve um dia que a gente tava na casa de um amigo meu e... Mas vocês continuaram... Não, a gente tava junto, a gente tava ficando. Só que ela recusou o primeiro pedido, a primeira investida de namoro que a gente teve, ela recusou, né? Aí um dia a gente tava na casa de um amigo meu, era Fenacem, a gente tava num esquenta pra Fenacem, e era um casal de amigos nossos, comentou. Que o Rodrigo te pediu em namoro, não sei o quê, que a gente já tava junto, assim, a gente só não tava namorando. Aí eu fiquei com isso na cabeça, falei assim, nossa... Não, na hora eu falei que não pediu. Falou que não pediu, mas eu tinha pedido. E ela recusou, né? Ela tava fazendo um joguinho dela. Tava no charme lá dela. Ela faz o jogo dela. Aí nós fomos pra Fenacem e... Não foi bem assim, sabe por quê? Porque quando você me pediu, fazia tipo 1 mês que a gente tava ficando. Eu não tinha certeza do que eu queria ainda. Não sabia o que eu queria. Aí você já chegou com um papo assim, então a gente tá namorando? Aí eu falei, não. Pronto. Você pediu assim, só não foi uma coisa pedida, então, não encheu um quarto de rosas. Não, né? foi não. Foi Pois se fosse assim, seria diferente. Aí, seria diferente. Se fosse com um rio de chebeque de coração, chebeque de coração. Talvez eu teria pensado. Você poderia pegar os mas- vencidos, você nem tem que... Aí, é verdade. Eu tinha pensado nisso. Aí depois, nesse dia da Fenacem, a gente foi pra Fenacem e aí rolou a festa e tudo e tal, e saindo da festa Esse é o tonto. meio tonto. Aí no final, lá dentro do carro, eu falei assim... Aí eu pedi ela em namoro mesmo. Aí eu falei, então você tem que ir lá em casa. Aí tem que pedir os pais. Aí Agora. eu fui lá pedir os pais dela. Foi um dos dias mais que eu senti mais medo na minha vida. E o pai, seus pais são Super bravos? de boa. Nossa, muito tranquilo. Meu pai, principalmente. O Rodrigo chegou lá e meu pai joga, né? No computador, joga World of Warcraft. A gente jogava quando era mais novo também. Ele já tem esse costume. E aí o Rodrigo chegou lá e ele tava jogando, nem aí, nem foi lá Conversei com a mãe da Mariana um tempão lá. Eu já tava até de boa. Eu cadê o pai da Mariana? Eu não sabia como é que ele era, né? Se ele era E o meu bravo, pai se ele fez era uma legal. única pergunta pra ele. Que estilo de música você gosta? Sabe o que ele respondeu? Todos. Rap. Eu gosto de rap. Aí já desanimou tudo. Aí ele só fez assim. Cara, Continuou comendo.
Foi assim, e você ficou nervosão, né? Fiquei muito nervoso, normal. Mas depois deu tudo certo, no final das contas tudo deu tudo E aí vocês certo. ficaram um tempo separados e... Mas a gente não terminou por causa de briga, a gente terminou por causa de diferença de rotina. De A Mariana morava propósitos. fora É. e tudo, até encaixar. E depois a gente acabou A reconciliando. gente, na voltou. verdade, foi o seguinte. Eu e o Rodrigo, a gente sempre namorou meio que à distância. Porque quando a gente começou a namorar, a gente ficou, tipo, 5 meses morando na mesma cidade. E depois eu mudei pra Belo Horizonte. No que eu mudei pra Belo Horizonte, eu fiquei 1 ano e pouco morando lá, né? Então, assim, a gente se via uma vez por mês e era sempre à distância. Então, isso desgastava muito a gente. E no que eu voltei pra São Gotardo, depois eu já direto entrei pra faculdade. Então, assim, a gente continuou se vendo pouco, mas agora todo final de semana. E nisso a gente construiu propósitos Você fez diferentes. faculdade em Patos. Fiz empates na UF de lá, sabe? Aí a gente se via só todo final de semana. Tinha final de semana que a gente não se via, né? Tinha final de semana que não dava É. pra gente se ver. Só que é que a rotina dela era diferente. A Minha minha eu rotina, já meu tinha propósito, tudo. Isso. Eu já trabalhava, eu já seguia minha vida, eu já tinha, como se diz, minha vida era... Você chegou a estudar a faculdade ou não? Eu cheguei a fazer a UFV de administração, só que eu não consegui, não é que Eu foi formei assim na também, não, UFV em é porque administração. realmente eu não estava na época, meu pai tinha dado um problema de visão, deu meio que se fala derrame no olho, quando dá coágulo de sangue no olho. E ele perdeu muita visão, e eu tinha que ajudar ele em tudo. Então, eu era o olho dele dentro da empresa, né? Aí eu não conseguia, de verdade, eu não consegui fazer a faculdade e trabalhar. Aí um dia eu cheguei com meu pai mesmo, que eu tava fazendo tudo mal feito, os dois, tava trabalhando mal feito e fazendo faculdade mal feita. Você já tava na Romana nessa época. Já. Eu sempre trabalhava a vida inteira, né? Eu cresci lá, só que era outra empresa O antigamente. Rodrigo sempre gostou de trabalhar e nunca gostou de estudar. Aí... Eu senti um tomzinho assim de... olha lá. Aí teve um dia que eu tive que ter essa conversa com meu pai. Eu falei assim, pai, não dá. Ou eu trabalho ou eu vou fazer faculdade. Porque eu tô fazendo tudo mal feito. Tá? Tudo mal feito. E como eu sempre gostei mais de trabalhar, Mariana Não, não o querrou. Rodrigo é um tranquei a empreendedor faculdade. nato. Ele começou Só a empreender que com 12 anos. Tem essa, igual a Mariana comentou. Tipo assim, eu nunca fui o melhor aluno, nunca fui o melhor da escola, mas tudo que eu queria aprender, eu aprendi. Eu sempre tive essa facilidade do que Essa eu busca. quis aprender. Tipo assim, eu preciso de aprender isso, eu vou e aprendo. Fácil. Só que se eu não quiser aprender uma coisa, tipo assim, se não tiver do meu interesse, pode falar. Viu? Mas agora, é um não assunto consigo. sério. É porque o sistema de educação realmente ele não está adaptado a todas as revoluções que estão vindo, principalmente essas tecnológicas, né? Então, assim, o Rodrigo tem esse perfil mais comunicador, com a questão de venda, ele é muito bom de vender, ele tem os talentos dele. Só que dentro da escola, eles prezam que você... Teoria, né? Teoria e aquilo ali. Você tem que saber filosofia, história, português, você tem que ter exatamente do jeitinho que eles pregam. E não tem lá uma liberdade de você extrair outros talentos. Igual comunicação é um talento. Você saber se comunicar bem é um grande talento. Você entender sobre finanças, investimentos, você sai da escola sem saber o que é isso, você não sabe o que é investir em dinheiro. Boa parte do nosso conhecimento a gente constrói fora da escola, Fora. né? Exatamente. Coisas, na prática, práticas do dia a dia que isso. fazem toda a diferença. Esse dia eu estava comentando com um eletricista, tanto que é importante a gente saber o básico de sistema elétrico pra gente não tomar um choque, sabe? Outro dia eu quase explodi minha casa. Aí eu fui assim, eu mesmo consigo, né? Aí eu fui lá trocar uma tomada. Eu precisava de colocar uma daquela do furinho mais grosso. Não sei como que fala. Eu também não sei nada, tá vendo? Aí, não sei o que eu fiz. Lá em casa tem que as caixinhas de... Fala. Você pode desligar só a tomada que as luzes continuam acesas? Aí eu fui e não sei o que eu fiz, mas eu encostei um fio no outro. De repente, pum! Nossa, eu já aconteceu isso comigo no Para, laboratório. apaguei a casa inteira. Quase botei fogo Falei, no laboratório um dia. Gente, já que o nosso assunto deu uma morrida aqui, agora de repente fez um silêncio, vamos falar aqui do nosso patrocinador oficial de hoje, o Tempero do Chefe, que mandou essa batata cheia de bacon aqui pra nós. Tem pizza lá dentro. Deixa eu comer um bacon. Podem ficar à vontade, que tá gostoso. Tem que experimentar também, porque o tempero chefe não tem Vocês erro, né? conhecem Não, o tá Tempero top. do Chefe, né? Demais da conta. Lógico. Macarrão ao vivo, petisco. O que vocês gostam mais de comer lá? Tudo. Lá é tudo bom, de verdade. Tá orando também? Nossa, chega lá pra almoçar, que é tanto de opção de comida lá, a gente vai colocando um tiquinho no prato, que quando é fé tá uma serra desse tamanho, assim, ó. E tem muita né? opção todo dia, né? Sim. Almoço lá, eles servem de segunda a sábado. E durante a noite também tem de terça a sábado. Macarrão ao vivo, petisco.
Mandar um agradecimento aí, um alô pra Soraya, pro Alexandre. Daqui uns dias vão estar aqui também, viu? Não, e eles estão com um novo espaço ali espetacular. Muito bom, também, ficou né? muito bonito, né? Uhum, ficou muito Eu bom. tô com saudade do macarrão deles, que eu gosto bem do macarrão. Mas no calor dá uma... Eu petisquinho Calor não também. dá nem muita Vou fome, até comer né? uma batatinha também. É muito bom. Mas o Rodrigo não conta, né? Que ele é empreendedor desde os 12 anos. Começou a vender chocolate. Eu tive... Vamos falar sobre essa parte aí Por exemplo, empreendedora sua. Foi uma visão que você teve, né? De começar a vender um chocolate que você não gostava. Não, foi assim, eu sempre tive a influência lá de casa, porque meu pai a vida inteira teve a empresa, a loja, então eu cresci lá dentro, vendo o movimento, vendo o vendedor, vendo o atendimento a cliente. Eu sempre tive nesse meio. Aí eu era novinho, eu tinha uns 11, 12 anos, eu ganhei da minha madrinha uma caixa de barra de cereal, de coco. Eu não gosto de nada que tem coco. Aí eu ganhei de presente. Ainda bem que eu não trouxe nada de Aí- fogo aqui, né? De repente eu não tava gosto de aqui, coco, não. bala de coco. Aí eu virei pra minha mãe um dia e falei assim, mãe, o que eu faço com essa barra de cereal? Eu não gosto. Ela disse, uai, leva pra escola amanhã e vende pros seus colegas. R$1 cada uma. Ah, falou pra você vender, né? Nem pra dar. E meu pai vendia, na época, na loja, essa mesma caixinha de barra de cereal. E custava, na época, R$18,90. Eu lembro direitinho dos preços das coisas. Custava R$18,90 e vinha com 24. Aí eu levei Saudades realmente desses preços. Os preços antigamente era legal, né? Aí eu lembro que eu levei na escola que eu estudava, que era ali na época era colégio de menção, tinha 2 intervalos de 10 minutos. E no primeiro intervalo eu ofereci, aí já entra esse lado meu que eu não tinha vergonha de, apesar de eu estar na quinta série, sexta série na época, eu não tinha vergonha de ir nas turmas das pessoas mais velhas, conversar e mostrar meu chocolatinho e oferecer. Eu ia em todas as Pra salas da vender. escola. Mas Todo pra mundo me conversar, conhecia. você era tímido ou não? Assim, Eu sempre fui mais fechado, mais mas tímido. pro negócio ali, melhorei você- muito. Eu não você tinha ia. vergonha de vender. entendi. E eu conhecia todo mundo e eu não tinha nada que me impossibilitava de chegar lá e ir na porta da sala, às vezes, de uma pessoa mais velha lá do ensino médio e oferecer meu chocolate. Eu queria era vender mesmo, eu queria ganhar dinheiro. E beleza, voltando pro primeiro dia. Levei, no primeiro intervalo, eu ofereci lá de brincadeira assim e não vendi nenhum. Aí eu falei, tá, né? Ninguém quer. Tipo assim, fazer o quê, né? Aí no segundo intervalo, o povo começou a vir me procurar e queria as barrinhas, aí eu Tá vendi vendo? tudo. Criou memória. Aí eu vendi tudo. Aí eu cheguei lá em casa com R$24, achando os mais bons. Moral da Nossa, história, teve um não lucro desistam disso no aí. primeiro não. Vendi tudo. Aí eu cheguei lá em casa contando pra minha amiga, pô, levei a caixinha lá e vendi tudo. Aí meu pai virou pra mim e tá assim, compra outra e leva amanhã de novo. Com o dinheiro Ó, que pra ele você tinha ver. ganhado Meu dessa pai, venda. Meu pai, de todos os anos que eu vendi na escola, meu pai nunca me deu nenhuma caixinha. Eu comprava tudo dele. E você ficou quanto tempo fazendo isso? Você vendeu 2 Eu achei que tinha sido algo isolado. Você vendeu muito Eu tempo. vendi muito tempo, uns 2 anos e meio. Tanto Olha que só. na época era até engraçado. Ele abria a blusa assim, era várias opções. Podia tá um Choquito, calor, prestígio. Era na bolsa mesmo? Era blusa de frio. Podia tá um calor de 40 graus. Igual tá fazendo aqui esses dias, Traficante calorzão. da Que eu tava lá com Choquito. um moletomzinho vermelho. Ele tinha uns bolsos assim, ó. E no intervalo eu saía com os bolsos Olha lotados, isso, assim, ele já cheio de sabia, chocolate. utilizou técnicos no moletom vermelho pra chamar mais atenção. E era, mas era suave, viu? Nossa, era porque tinha que ficar escondido. Era proibido na escola? Era. Ah, É proibido. não. Na minha também era. Era aí eu saía nos primeiros intervalos com o bolso cheio de chocolate e voltava com o bolso vazio, com o bolso da calça cheio de moeda. Eu achava isso mais bom. Vendi muito. Então Tipo teve assim, lucro aí durante 2 anos. na verdade, foi a época que eu mais ganhei dinheiro na minha vida, né? Porque eu trabalhava 20 minutos por dia e ganhava Nunca bem. mais. Eu ganhava bem, eu vendi muito. Eu consegui fazer, na época, com 12, 13 anos, mais de R$20 mil. Olha só. Então, tipo assim, foi realmente uma coisa que me incentivou muito a ganhar. E foi uma coisa que despertou meu lado empreendedor. Porque eu realmente fiz dinheiro novo e usei. O dinheiro era meu. Eu podia comprar minhas coisas, comprar meus brinquedos, gastar com a bicicleta, que eu sempre gostei de andar de bicicleta. Então, E tipo você assim, tinha qual idade, Rodrigo? 13 anos. Olha só. Entre gente, com 12, 13 foi anos entre ganhando 12 20 mil reais. Foi entre 12 e 14 anos. Isso há 15 anos atrás. E aí não parou mais. Não parei mais. E eu sempre gostei de fazer o meu dinheiro, de ganhar meu dinheiro. E a influência que eu sempre tive dentro de casa, né? Desse lado empreendedor.
Então isso aí tudo me levou a acontecer tudo que foi até Eu hoje. desde pequeno lembro muito do seu pai, porque assim, eu morava nessa casa onde está sendo nosso estúdio, e eu ia para a escola a pé, eu estudava no colégio, São Pio X ali, né? Então o caminho era passar na porta da Comercial Romano. Aí na época não era Comercial Romano, não era Romana. Minha mãe falava assim, Dimas, Era família. Família. é comprar no Dimas. Não era Samid também não, pra nós aqui. Era o né? Dimas. É pra comprar no Dimas. Até hoje chega gente lá e fala que tô aqui no Dimas. Aí eu passava lá na porta, eu via aquele movimento, achava o máximo, né? Que é um monte de coisa, que é um monte de bala, que é um monte de negócio, criança passando na porta. Então, na minha memória é muito forte, porque era todo dia esse mesmo trajeto, passando ali. Eu acho que eu via sua tia. Minha tia trabalhava lá, a trabalhou lá Luzia. muitos anos também. E eu acho que ela estudou com meu pai ou com a minha mãe, ou com os dois. Eu lembro que tinha alguma. Eu até te falei isso outro dia, né? Falou. Tinha alguma ligação entre eles, era mais ou menos da mesma época. Então, assim, em que momento que você passa pra dentro da Romana? Eu cresci lá dentro, né? Aí eu morei fora um tempo, morei em Araxá, eu estudei lá no Cefet. E quando eu voltei para São Gotardo, eu voltei querendo trabalhar. Porque eu gosto de ganhar meu dinheiro, eu já queria continuar. E na época que eu voltei porque eu não cheguei a formar no Cefet. Eu abandonei o Cefet e voltei para cá para terminar aqui. E na época meu pai e minha mãe ficou muito bravo comigo e falou que não ia me dar serviço. Aí eu tô assim, beleza, então se vocês não vão me dar serviço, eu vou trabalhar para outros lados, né? E acabou que meu pai me levou lá pra dentro e falou, não, então já que você vai trabalhar, eu vou te ensinar a trabalhar, né? Quando eu comecei a trabalhar, eu só descarregava caminhão. Comecei a trabalhar lá na loja, não foi tranquilo, não. Comecei lá, meu pai só deixava eu descarregar caminhão. Só. Arrumar prateleira, descarregar caminhão, não fazia nada diferente. Ele falava assim, eu vou fazer você voltar a estudar, vou fazer você gostar de estudar, porque quem não estuda faz isso e tal, e desde baixo. Fui descarregando só caminhão, fazendo carga. Te pagava pouquíssimo. Nossa, meu pai me engalopou na época. Não pagava quase nada. Mas tudo não arrepende de nada, digamos assim. Depois eu comecei a só fazer entrega. Tanto que as duas únicas vezes que a polícia me parou de carro na minha vida, eu não tinha carteira. Depois que eu tirei carteira, nunca mais a polícia me parou. Gente, eu tô ficando um pouco assustado com a história de vocês, porque começaram num loteamento, né? O namoro. E assim, a gente escuta que, barulho demais no loteamento tal. Aí agora a polícia parando com um cara sem carteira. Onde que essa história vai dar? No final. Mas é pior pra você ver, eu não tinha nem carteira, eu não tinha nem 18 anos, eu já trabalhava fazendo entrega. Então, tipo assim, eu tava trabalhando, né? E fui de baixo, igual eu falei. Meu pai me colocou a descarregar caminhão, depois eu fui fazer entrega, depois eu comecei a atender cliente. Eu fui começar mesmo a parte administrativa em 2016, por aí. E mesmo assim com o auxílio do meu pai. Porque foi quando a gente fez a transição da empresa, que meu pai, como ficou doente, a empresa acabou falindo, ele não conseguiu continuar seguir o ritmo que estava, e foi acontecendo algumas coisas, e acabou que a empresa faliu, quebrou. Aí, para mudar, eu já abri a Comercial Romana já no meu nome, aí eu falei, não, eu vou mudar o segmento da loja. Parei de vender vários produtos de alimento, que igual na minha loja eu não vendo arroz, feijão, essa parte assim não. Vendo mais bomboniere, embalagens e doces. É que teve uma época que isso dava lucro, né? Teve uma época que as pessoas estocavam bastante essas coisas mais básicas, porque mudava de valor muito rápido, né? De inflação. Isso. Aí eu falei assim, não, eu vou abrir, mas eu vou mudar a linha da loja toda. Vou trocar os produtos, vou ver o que vai acontecer. E abri a Comercial Romana e com o auxílio do meu pai, lógico, a Luzia também trabalhava lá na época, ajudou demais também. E foi devagarzinho de novo, colocando coisa diferente. Tinha produto que a gente trabalhava que a gente parou de vender, o povo começou a comentar muito, falava assim, não tá tendo nada, não vende mais. Começou do zero mesmo. Então até hoje eu estou no processo de crescimento e de estabilização. Então foi Nesse momento você assumiu a Romana, a loja. Seu pai tava lá ainda. Filho do meu pai ainda. Meu pai, como se diz a palavra, apesar de eu coordenar as coisas, se meu pai virasse para mim e falava assim, isso não. Era não. Então aí, tipo assim, eu assumi 100% a empresa em 2020.
Foi pouco antes da pandemia. Então, tipo assim, E aí você já peguei... entrou numa Eu pandemia. entrei... Quando eu assumi 100% a empresa, Vou deixar viradinho aqui pra vocês poderem comer. pouco antes de começar a pandemia. Então, eu passei uma fase muito difícil. E tive que mudar tudo, e adaptar tudo, e arrumar time. Sou muito feliz com meus colaboradores hoje que eu tenho dentro da minha loja. E foi acontecendo tudo, né? E tamo aí. E os desafios aí dessa pandemia? Porque, assim, na época fechou tudo, parou tudo. E como que você lidou? Porque, querendo ou não, você tava começando oficialmente ali, Sim, né? e inclusive eu tive a ajuda dos meus colaboradores, porque na época eu conversei com eles, eu falei assim, ó, eu preciso de reajustar o salário de vocês, porque eu não consigo. Porque minha loja ficou aberta. Só que depois que eu mudei o segmento da minha loja, quem que era o meu público-alvo? Era bar. Pequenas mercearias e principalmente bar. E os Meu bares foco é fechados, bar. né? Bar não estava funcionando, então para quem que eu ia vender? Minha porta estava aberta, só que eu não vendia. Então, tipo assim, foi um acordo. Eu falei assim, ó, ou, como se diz, eu infelizmente vou ter que dar uma reduzida no time, ou todo mundo entra num acordo e se ajuda. Quando passar a situação, a gente volta. Foi o que aconteceu. Todo mundo entrou num acordo, abraçou a causa, passamos uma fase ruim, foi muito difícil, nossa senhora. Se Deus quiser, nunca mais vai acontecer algo do tipo. E depois foi voltando ao normal, foi reestruturando de novo. E foi melhorando, e estamos melhorando até hoje. Bom. E vamos falar de Mariana, então? Agora é a vez dela, De né? uma Falei demais. carreira profissional, neurocientista, marqueteira. Deixa eu falar como que eu comecei a empreender também. Vamos lá. Porque, assim, então. eu também Você também é empreendedora, né? Eu também sou empreendedora, por mais que não pareça. Eu comecei a empreender, basicamente, isso é a minha memória mais antiga. Eu lembro que eu tinha cerca de 8, 9 anos. Eu e a amiga minha, a gente começou a fazer pulseirinha, miçanga. Ah, eu lembro dessas miçangas. Aí a gente fazia de brincadeira e disse, vamos começar a vender. Só eu tô comendo, né? Vamos começar a vender? Vamos. E eu lembro que a gente visitava só idoso. Porque eles tinham dó da gente, tinha pena e comprava. E dava 5, 10, dava até mais do que valia o que a gente tava vendendo, só por dó, por não ser criança, né? Achava bonitinho e tudo mais. E nisso a gente fez mó grana também. Só que ao contrário do Rodrigo, eu nunca acumulei meu dinheiro, eu não tenho influência empreendedora em casa. Então eu sempre gastava assim que eu ganhava. Ia comprava em Bondo, ia na papelaria comprar as coisas, assim, eu não importava, não juntava, não. Aí depois, eu lembro que por volta dos 14 anos, eu comecei todas as férias a ajudar uma tia minha a vender produtos Natura, Avon. Na época também fazia sucesso, Natura e Avon. Exatamente. Mais conhecida como Nena. Minha mãe também vendia. E eu lembro muito de ir lá na Sirlene, porque acho que ela tinha um cômodo cheio de coisas. Lotado de pronta entrega. E eu ia lá porque minha mãe vendia também. Eu não sei se tem níveis nessas coisas, assim, de... Eu não faço ideia, eu lembro que eu ajudava. E minha mãe buscava coisas lá, porque ela tinha de pronta entrega pra vender pras clientes da minha mãe também. Então, aí eu ficava lá ajudando ela nas férias, principalmente época de Natal, que época de Natal que local. Vende mais, né? E aí, nisso, ela me ensinava a atender os clientes, que muitas vezes ela não podia atender todo mundo ali, uma vez que entrava gente mais num cômodozinho numa casa, não era nem virado pra rua, era um cômodozinho numa casa. Era, porque entrava ali perto do colégio. E aí, ela atendendo um, atendendo outro. Nisso eu aprendi, né, sobre atendimento, e depois nunca mais eu tive um contato. Até que, então, a gente começou a conversar sobre o impulso. Porque aí eu entrei na faculdade, eu sempre achei que eu tinha que ir para a área da saúde. Porque, ao contrário do Rodrigo, eu sempre fui uma ótima aluna nota 10. Então, todo mundo... se atraem, tá Pois vendo? Todo mundo sempre ficava falando comigo, e eu acho que muita gente já passou por isso, você tem que fazer medicina. Você tem que fazer medicina, porque quando às vezes a gente tira nota boa em escola, acha que tem que fazer medicina, que é o único caminho de você ter sucesso, é medicina. Então, eu tinha isso impregnado em mim, que eu tinha que fazer medicina. Aí eu fui fazer cursinho em BH com esse propósito, só que lá eu me apaixonei pela biotecnologia. Eu lembro que eu tinha uma aula no sábado e a moça lá, a professora de biologia, ela falou sobre a biotecnologia. Eu lembro que eu arrepiava, assim, gente, isso é o curso do futuro. Eu achei um máximo. Sempre visionária, sempre um máximo, pensando, achei assim. incrível. E aí eu lembro também que eu li um livro na época de um médico, de um neurocirurgião, e eu sempre gostei da parte de neurociência, desde que eu era adolescente. Os problemas pessoais na adolescência que fizeram com que eu encaminhasse muito para esse lado da neuro, de entender esses processos comportamentais. Então, eu sempre gostei muito. E lendo o livro desse neurocirurgião, eu vi que não era para mim.
sabe? Pela história dele, que ele, inclusive, nem terminou de escrever o livro, porque ele até falece no final e tudo mais. Enfim, a história é muito bonita, triste, mas muito bonita. E ali eu vi que eu não queria aquilo pra minha vida, porque ele conta que com a carreira de médico ele não tinha conseguido dar atenção para outras partes da vida dele, que ele foi só postergando. Ocupava tempo demais. Muito Os tempo, plantões não da conseguia ficar com a vida. esposa, demorou muito a ter filho porque ele não tinha tempo nem pra ser pai, sabe? Eu pensei assim, eu não quero isso pra minha vida. E como eu já estava apaixonada pela biotecnologia, eu comecei a aplicar escondido os meus vestibulares para biotec. Porque meus pais não poderiam saber que eu estava fugindo da medicina, porque para eles era o sonho ter uma filha médica, né? E nisso eu passei em biotecnologia na UFO, eu passei tanto no campus de Uberlândia, tanto no campus de Patos, e eu lembro que na época, como a gente estava passando pelas dificuldades da família, eu falei assim, vou ficar em Patos mesmo. Por ser mais Para próximo. ser mais próximo, eu posso vir, né, ajudar meus pais, enfim. E aí eu fui para Patos mesmo, foi a melhor escolha, porque lá eu morei com uma amiga minha de infância, a gente sempre deu muito certo, e isso fez com que eu me sentisse mais acolhida também, porque quando eu morei em Belo Horizonte, eu fiquei muito sozinha, fui para um lugar totalmente novo, que eu não conhecia ninguém. Foi lá que eu aprendi também a me abrir mais, a ser mais comunicativa, porque quando eu era adolescente eu era extremamente fechada. Teve um dia até que a gente conversou sobre isso, né? Mas eu era extremamente tímida, extremamente fechada, e eu aprendi a me comunicar mais quando eu mudei, quando eu fui para fora. Às vezes, a gente se coloca numa posição de não tem ninguém aqui, é eu e eu mesmo, então eu tenho que fazer amizade, eu tenho que conversar. Me virar. Na faculdade mais ainda. Que aí quando eu entrei na faculdade para fazer novos amigos e sair com novas pessoas e tudo mais, eu comecei a desenvolver um pouco mais o meu lado comunicativo. Né? Fazer apresentação, porque lá eles forçam bastante a gente ter muitos seminários, muitas atividades por fora. Então isso me fez desenvolver e me deslanchar nessa parte, sabe? Mas você fala muito bem, sempre foi assim, independente da timidez, de ser fechada. Eu acho que não, eu acho que é prática. Tudo é prática, né? Então, assim, dentro da neurociência a gente fala neuroplasticidade. Então, o seu cérebro se reestrutura conforme você faz mais alguma atividade, mais você treina alguma coisa. Eu melhorei muito a minha oratória, foi começando a gravar vídeo. Tentando, gravando, e o Rodrigo sabe, tem hora que eu gravo umas 1 milhão de vezes até sair perfeito. A gente é muito crítico, né, com nós mesmos. E isso fez eu desenvolver minha oratória. O impulso fez eu desenvolver minha oratória, porque eu sabia que eu precisava trabalhar nos vídeos, né? Alguns eventos da faculdade também, que eu tinha que falar lá na frente. E nisso eu fui me policiando, prestando atenção no que eu estava falando. Durante a faculdade mesmo, você já estava aí atenta a todos os detalhes, Então, assim, como eu sempre fui apaixonada pela neurociência, eu entrei na faculdade, garota prodígio, entrei na faculdade no primeiro período, não sabia nada ainda. Eu tinha aprendido um pouco de normas ABNT, né, de coisas de ciências. Eu comecei a montar um projeto voltado para esquizofrenia, porque eu sempre quis trabalhar com esquizofrenia. E nisso, uma professora minha falou: então, tem uma professora de tal período que ela mexe com neuropsicofarmacologia. Ela faz pesquisa só voltadas para essa área. O que você acha de conversar com ela? E isso eu tinha acabado de entrar na faculdade. Aí eu tô assim, beleza, eu vou conversar com ela. Que eu fui conversar com ela, ela adorou o projeto. Só que o projeto, ele era voltado mais para genética aplicada à neurociência. Então, era um pouco mais, assim, inaplicável conforme o financiamento do governo. Então, não tinha como fazer. Então, a gente mudou para uma linha de pesquisa mais comportamental e menos voltada para genética, porque as partes de genética ficavam muito caras. E aí, ela começou a investir em mim, assim, sabe? Tempo, desenvolvimento de projetos, e nisso a gente foi junto, desde o início, sabe? Então, eu e essa professora. No primeiro período, você já... Eu já sabia o que eu queria. Né? Já chegou chegando. Eu já sabia exatamente o que eu queria. Eu sempre fui muito decidida. Eu não sou essa pessoa que fica assim, não, insegura com as coisas. O que eu faço? Não, eu quero, eu faço. Você sabe como é que é. Não tem muito Coloca débito. uma coisa na cabeça e até ela fazer. Eu tenho que fazer. E aí essa professora incentivou muito esses projetos. Então a gente trabalhou junto na criação de um aplicativo para crianças que têm TDAH. A gente fez esse projeto voluntário em conjunto com o pessoal que estava na UF de Monte Carmelo. A gente não chegou a implementar o aplicativo, mas a gente chegou a construir toda a base estrutural dele, como que a gente ia fazer para as cores influenciarem mais o comportamento das crianças, chamarem mais a atenção sustentada delas. A parte de frequências sonoras também, como que a gente ia trabalhar. Então, nisso eu fui pegando muitas referências nessa parte de atenção, que me ajudou muito futuramente no marketing. Então, nada é por acaso, né? E assim... Em seguida, ela falou assim, olha, tem um projeto de esquizofrenia pra gente fazer. Você topa? Aí começou. Aí eu brinco que eu sou cientista raiz, né? Porque eu fiz projeto com camundongos mesmo, com análise comportamental.
Eu brinco agora que toda vez que eu olho... quantos ratinhos? Não podem falar Não isso. pode falar isso, não, fala de ética. Mas assim, literalmente, a gente fez testes reais com os camundongos, analisando comportamento, grupo controle, né, que não tinha doença, grupo que a gente induziu sintomas semelhantes à esquizofrenia. Eu não posso falar que eles têm esquizofrenia, mas sintomas semelhantes à esquizofrenia. Então a gente analisava conforme a doença progredia de acordo com a dieta. Então, a gente tinha grupos que consumiam uma dieta hipercalórica, né? Na verdade, uma dieta com excesso de carboidratos, não de caloria em si. E outro grupo que não tinha esse excesso de calorias. E nisso a gente viu as diferenças comportamentais deles, as diferenças estruturais e fisiológicas, as diferenças nos tecidos cerebrais. Aí você já imagina o que pode ter acontecido no futuro deles. Não quero saber. A Luísa Mel tá chorando. Nessa época, eu lembro que quando o Rodrigo estava passando por essa transição aí da empresa e o pai dele estava muito doente, ele estava muito desanimado com as coisas. Então, assim, ele estava extremamente triste, ele estava, assim, desmotivado, ele não sabia o que fazer, como que ele fazia para melhorar as vendas, estava mudando a linha na época, né, do que você ia começar a investir mais dinheiro, o que você não ia investir tanto, estava querendo arranjar colaboradores ali, eu lembro que você passou uma fase com colaboradores. Eu tava passando muito aperto, porque eu tava sem funcionário, e eu precisava de funcionário. E tava aquela mistura de tudo, meu pai doente, eu tentando saber o que eu fazia para fazer a loja funcionar, porque pandemia, igual comentei mais cedo, tava aquele momento difícil. E eu tava triste mesmo, tava desanimado. Aí a Mariana foi tentando me ajudar, me tava assistindo um podcast. Assistir podcast, assistir palestra. Eu estava assistindo um podcast e aí nisso tive umas ideias mirabolantes. E igual eu comentei antes, quando eu coloco algo na cabeça, eu tenho que fazer acontecer. Vocês estão começando a falar de impulso, pelo que eu tô sentindo. Começou Peraí, dá uma segurada. Mas o impulso aconteceu natural por causa disso, porque ela começou a me incentivar a me mandar um podcast. Hoje em dia eu acho difícil não atrelar a nossa história com o impulso, porque em algum momento ele é tão intrínseco a nós que não faz sentido não comentar dele. É o rosto do impulso, né? Ele realmente veio natural. Natural. Entre eu na natural, faculdade né? ainda. Tipo assim, porque igual ela começou a me mandar vídeo, falar assim, assiste aí que eu acho que vai te ajudar. E realmente ajuda. Você escuta o que seja uma frase num podcast que você lembra dela. Eu acho que assim, uma ideia que você tem. Você pode estar assistindo uma coisa tipo assim, de horas, mas uma ideia que você tira e implementar, né, que é importante, que a gente tem um monte de ideia e não faz nada. Né? Tem que fazer faz toda a diferença, sabe? Então, assim, eu não economizo quando eu quero investir em algo que vai me agregar conhecimento, porque eu sei que em algum momento eu posso utilizar aquilo para potencializar a minha vida de alguma maneira. Eu vou tirar algo daquilo, sabe? A gente tem que ter consciência disso. E eu sempre fui uma pessoa muito insatisfeita com tudo, no sentido de que eu quero mudar a minha realidade, mas eu também quero mudar a realidade dos outros. Não é à toa que eu entrei nessa parte científica, porque eu sabia que o impacto ia ser grande. Não é um impacto individual, é um impacto generalizado. E a ciência causa isso. A ciência ela é utilizada para diversos outros estudos que vão potencializar a medicina, vão potencializar a indústria. Então, assim, é utilizado para diversos outros caminhos. E eu sempre tive isso muito em mim, sabe? Dessa insatisfação de manter a mente ocupada, de querer fazer alguma coisa. Isso sempre foi algo meu. E nisso, comentando com o Rodrigo sobre o podcast, eu falei para ele, nossa, seria tão bom se a gente tivesse um evento, um treinamento aqui nessa área para ajudar a gente, porque quando começou. Foi que, tipo assim, a gente começou a olhar alguns eventos pra gente ir. E era Belo Horizonte, era São Paulo. O mais próximo aqui era Patos de Minas, Uberlândia, só com os eventos mais generalizados. Os eventos maiores, de mais, como se diz, conteúdo. Peso mesmo. Era mais de peso, era a capital, era São Paulo, era Belo muito Horizonte. Caro. E absurdamente caro. Era tipo assim, 3, 5 Aí a gente começou com a ideia. mil. E se a gente conseguisse trazer algo do tipo pra cá? Porque a gente estava consumindo material, entendeu? A gente falou, se tá, por exemplo, tava servindo para mim e realmente eu tava pondo em prática muita coisa do que eu tava aprendendo, eu falei assim, vai ser bom para outras pessoas também. Mas sabe aquela conversa bem de tonto, que você fala um monte de coisa aleatória e motivado, fingindo vários projetos? Já começou a fantasia lá. Fantasia, assim, E entrou no
no projeto, tipo assim, e se a gente fizesse O algo do Rodrigo tipo não assim? levou a sério no início, ele só entrou na minha fantasia. Mas a gente conversou essa fantasia 1 hora de prazo, conversando, e se fizesse E se a gente isso, fizesse... sei o Não, quê? ia ser assim, Vocês sabe? começaram a desenhar Isso o aí. projeto. A imaginar, mas assim, na brincadeira. Sem noção de nada. Mas pra mim não era brincadeira não, né? Porque quando eu Aí, coloco... aí entra no assunto que ele falou aqui um tiquinho atrás. Quando a Mariana coloca um negócio na cabeça, ela Quer aplicar. enquanto ela não faz, ela não descansa. A gente Aí- costuma ter muito medo de fracassar, né? E eu falo com o Rodrigo, o bom de nós dois e algo que a gente combina bastante é que nós não temos esse medo de fracassar. A gente faz, independente do que vão pensar, independente do que vai acontecer, a gente só faz. Se der certo, ótimo. Se der errado, a gente aprendeu e bola pra frente. E assim, quando eu fui fazer o PH Cash, eu até te falei isso, né? Vocês dois são pessoas que me inspiraram muito a realmente meter a cara aí, né? E ir atrás das empresas. Hoje a gente tá aí com diversos patrocinadores. E eu conversei com a Mariana, porque assim, eu sinto que você, por exemplo, tem as técnicas, né? As técnicas ali de venda, de negociação e tudo assim, você também, né, Rodrigo? Eu achei sempre vocês dois muito inspiradores e corajosos de fazerem um impulso, né? Igual foi o ano passado, porque vocês não eram pessoas muito conhecidas na cidade, né? E realmente foram atrás, fizeram acontecer e com maestria. Tanto que a gente tá chegando na 2ª edição, que eu acredito que vai ser ainda melhor, né? Ai, com certeza. Assim, o Rodrigo, ele era um pouco mais conhecido por conta do pai dele, por causa da loja e tudo mais. Eu não. Nunca tive... Essa aqui, eu nunca fui de aparecer. Mas eu não era conhecido na loja, né? Não, mas assim, lá, as pessoas te nada. conheciam mais, de cumprimentar, de relacionar com o seu pai, filho de Dimas, enfim. Eu não tinha isso. E como eu morei fora há muito tempo, menos ainda. Então, assim, tinha vezes que eu chegava aqui em São Gotardo, eu lembro das pessoas perguntarem se eu era daqui, quando ia conversar comigo, sabe? Então, isso fez com que eu começasse a me expor mais. E o expor mais faz as coisas acontecerem de verdade. E foi aí que o mundo virou, né, pra nós, de ponta cabeça mesmo. E a gente nunca ia imaginar. Porque, literalmente, foi uma ideia pequena que a gente queria que fosse um evento pequeno só para começar a ver o que ia acontecer. E foi criando uma proporção E foi maior. criando uma proporção que a gente nossa ideia, não conseguiu limitar. Nossa ideia era muito, muito bacana. Só que para começar só que pequeno. Era totalmente diferente. Diferente. Era para ser realmente bem menor e a gente começou. Beleza. Eu tenho até hoje a apresentação. A primeira que eu fiz, totalmente feia. Que ela vendeu pra mim. Eu vendi pra ele primeiro. A primeira pessoa que comprou o impulso fui eu. O universitário, não tinha dinheiro, né? O empresário. A gente já tinha feito a teoria, a gente já tinha conversado. Aí ela ficou com isso na cabeça, igual ela falou. Na época eu não dei muita ideia, não. A gente só conversou como se fosse uma brincadeira, uma conversa descontraída. Aí ela veio numa quarta-feira. Essa conversa nossa foi no domingo. A gente tava conversando até pelo computador, né? Por vídeo que ela morava em Patos. Aí veio na quarta-feira, ela me apresentou o projetinho, tipo assim, seco mesmo, só com as técnicas teórico lá, tudo, e eu li aquilo e eu falei assim, uai, eu acho que... Eu li mesmo, e realmente, tipo assim, e a gente já tava com aquilo quente na cabeça. Aí eu li e eu falei assim, uai... Peguei ele aquecido. Tem um momento certo. Eu acho que funciona. A gente, tipo assim, a gente não tinha noção de custo, de nada, de nada mesmo, a gente não tinha noção de nada. Aí eu li, eu falei assim... E eu saí cotando. Eu falei, a teoria é bonita. Eu falei assim, mas vai dar certo. Eu acho que funciona, eu tô disposto a investir. Eu falei assim, vamos fazer? Vamos. Aí a gente começou a conversar sério. A pesquisar as coisas, pesquisar fornecedores, pesquisar preço, pesquisar Aí eu comecei a cotar os palestrantes e era engraçado, porque eles sempre pedem pra você colocar a empresa que tá contratando, né? E aí eu colocava a empresa do Rodrigo. Como que eu ia colocar Vocês não tinham CNPJ? Ainda não. Não. Aí foi acontecendo e quando a gente começou a fazer as primeiras visitas, que igual a Mariana fala, a gente tinha uma teoria, uma ideia, mas a gente não tinha nada para apresentar. A gente tinha a nossa ideia. Não, só. Pensa. A Meninos, né? Porque a gente é novo, com uma ideia ali mirabolante, que nunca fez nada na cidade. Desconhecidos, chegando na empresa e falando assim, me dá dinheiro pra eu fazer isso. A Mariana montou uma apresentação mais grosseira, digamos assim. Passei por uma equipe de marketing. A gente olhou e falou assim, a gente precisa de contratar uma equipe de marketing, a gente precisa de contratar alguém profissional para transformar essa apresentação em uma apresentação realmente boa, visualmente boa.
Pra atrair mesmo, Faz porque toda a a gente diferença, tinha né? ideia, a gente não tinha nenhuma foto, por exemplo, esse ano é a segunda edição, a gente tem imagem, foto do que aconteceu ano passado, depoimento, ano passado a gente não tinha isso. Então, a gente contratou uma equipe de marketing que foi, assim, como é que eu vou dizer, essencial. Eu falei assim com o Rodrigo. A gente não tem nada ainda. A gente não é ninguém ainda nesse mercado. A gente tem que parecer ser. Então, vamos construir uma identidade visual que passe esse profissionalismo e essa credibilidade que a gente quer transparecer. Uma frase que me marcou muito, eu não sei se foi você ou a Mari que me falou, é que São Gotardo gosta de coisa bem feita. Todo mundo gosta de coisa bem Coisa feita. bem feita, mas aqui a principalmente a exigência é maior, parece, né? O pessoal realmente dá valor em coisas mais elaboradas, né? Com capricho, Sim, atenção aos detalhes. Uma coisa que a gente faz sempre... a diferença em qualquer projeto. Demais. E uma coisa que a gente sempre priorizou desde o início da primeira edição era qualidade. A gente montou o projeto para... Quando a gente chegava na empresa e falava assim, eu vou te oferecer isso, isso e isso. No evento a gente fez acontecer. Tudo Não que dá a gente para ser uma prometeu... promessa solta. Isso. Igual a gente comentava, se for fazer mal feito, a gente não faz. Sabe? Se tudo que a gente for queima, fazer... né? Não ia adiantar. Por que adiantar a construção que a gente fez da nossa imagem? E aí começava o processo de venda, né? E no processo de venda, a gente trabalhava também a nossa imagem visual. Eu falava assim, Rodrigo, a gente tem que ir assim, assado, desse jeito, falar dessa maneira, vamos treinar? Vamos. Ó, tem que ter essa metodologia. Aí eu falo, primeiro a gente tem que começar implementando para as pessoas a ideia, a transformação. Você vê com a ciência. Aí depois a gente tem que, lógico, contar a nossa história, criar conexão pessoal. Depois a gente vai fazer isso, depois a gente vai fazer... E tudo tinha uma estrutura. E eu lembro que no primeiro dia que a gente tava rodando, né? Uma empresa grande fechou com a gente. E a gente ficou extremamente... Não, você não tem noção. Ó, a gente foi assim, a gente lá, de boa, na postura, vendeu em congresso. Aí quando a gente saiu da empresa, A gente fechou a parceria, a primeira grande, e a gente saiu de lá. Não, a gente saiu Eu comprei a empresa, entrou no carro, cara, e a gente começou a flutuar de alegria. A gente ficou muito feliz. E, tipo assim, a gente, como falei, a gente fez a apresentação, nossa apresentação ficou muito boa. E o nosso projeto foi muito organizado desde o início. Então, tipo assim, quando as empresas começaram a abraçar a causa, eu virei Motiva pra ele, eu mais falei ainda, assim, né? a gente tem que fazer diferente. Não dá pra ser do jeito que a gente queria que fosse, porque cresceu. Aí a gente teve que reestruturar tudo, reestruturar lugar, reestruturar palestra, reestruturar decoração, estrutura, tudo, porque cresceu mesmo. Mas assim, toda visita que a gente fazia era muito legal porque os empresários, eles davam ideias para nós e davam dicas. Porque como eles já estão no mercado há mais tempo, eles falavam pra gente, não, por que vocês não fazem assim? Ah, mas se vocês fizerem nesse lugar, vai acontecer isso, então é melhor vocês escolherem esse lugar. Então, As assim, dicas, foram né? dando várias dicas. E todo lugar que a gente passava, a gente escutava, as pessoas contavam às vezes uma dor da empresa. Falava, e tudo isso contava a era legal história pra deles. gente. Isso. Então dava uma abertura, dava ideia pra gente. Com o PHCast eu fui pensando da mesma forma. Porque assim, é parecido, por mais que sejam projetos diferentes, eu tive que ir atrás dos patrocinadores, eu tive que apresentar da mesma forma. E as mesmas preocupações que vocês tiveram, eu também tive. Então, assim, várias ideias foram surgindo durante as apresentações. Sabe? Por exemplo, eu sei que podcast é uma tendência, mas eu não sabia que era uma tendência tão forte aqui na região. Muita gente escuta mesmo, pra ver podcast, e eu não tinha noção disso. Eu fui tendo essa noção diante dos feedbacks que eu fui tendo nas apresentações que eu fui fazendo. É muito e aí boa a gente vai sensação, moldando, né? o projeto de acordo com esses feedbacks, com essas histórias que a gente Eu vai acho que o ouvindo. fato das outras pessoas acreditarem no mesmo propósito que você é o que mais te faz feliz, sabe? Naquele momento que alguém te fala um sim, Nossa, eu que fiquei elogia o assim, seu projeto. radiante. Não, incrível. Eu acho que eu cheguei a te mandar uns áudios. Eu tava super feliz. E a gente fica mesmo, porque assim, é algo que existe só na nossa cabeça. E você vê outras pessoas abraçando junto com você, te dá motivação. Cada parceria fechada é uma alegria, né? A gente tava tava tá muito feliz. acreditando no propósito E a gente que tinha muito ofereceu. medo, porque assim, quando a gente montou o projeto, muitas pessoas falavam pra gente que não ia dar certo. Amigos falavam pra gente que não ia dar certo, familiares falavam pra gente que não ia dar certo. Mas você vai fazer isso em São Gotardo? E, assim, falando que o pessoal de São Gotardo, cabeça pequena, não vai querer um negócio desse, não vai querer gastar dinheiro com isso, A gente sabe? tem que acreditar muito nos sonhos mesmo, né? A gente tem que acreditar na gente. E algumas pessoas que criticaram foram no evento e saíram elogiando demais. Olha aí. Então,
Se a gente for escutar realmente o pensamento das pessoas, a gente não faz as Não coisas faz. acontecer. E como que vocês lidaram com os nãos? Porque teve nãos, provavelmente. Muito. né? Muitos? Ixi, demais. Na verdade, eu já sou um pouco Você já tá acostumado, acostumado né, com com isso. Então, tipo assim, eu animava a Mariana. Eu falo assim, ó, quanto mais a gente oferecer, mais probabilidade da gente ter mais fechamentos. Só que a gente não tinha, e aí isso foi uma grande dificuldade. Eu morava em Patos, não tinha como eu ficar vindo. Eu lembro que teve um dia que marcou uma reunião muito importante, eu precisava muito estar aqui em São Gotardo, que foi reunião com o seu Tamil. E eu precisava demais estar aqui. Então, eu não tinha carona, não tinha como eu vir. E eu arranjei uma carona de última hora. O cara me ligou do nada, não tinha foto de perfil, não tinha nada. Eu tô Você assim, arriscou. eu vou, que eu preciso estar lá. E assim, a carona saía 5 horas, minha reunião era 7 horas. Era o tempo Não, na de verdade, chegar a carona aqui. é 4h30, porque a gente atrasou. Porque o cara foi levar, e se ele ouvir esse podcast, ele vai saber que é ele. O cara foi levar um móvel aqui pra São Gotardo, que ele foi só lá buscar o móvel e voltar. Ele nem ofereceu carona, ele me ligou porque viu eu pedindo. E eu fui, né, depois de aula de laboratório, correndo, suada, né, assim, eu tenho que estar lá. Não posso Seja perder essa como for, oportunidade. né, É. E aí entrei no carro, ele tava levando um móvel atrás, e esse móvel, do nada, ele se perdeu na rodovia. Gente. Literalmente, o móvel Voou. soltou da carretinha. E a gente não tinha visto, né? Quando é fé, Chegou, o que que deu o móvel? todos os meninos olham pra trás, cadê o móvel? Nossa, a gente teve que voltar um monte, assim, na rodovia, E procurar achou esse móvel os ainda? pedaços dele. A gente foi encontrando e foi pegando. E nisso atrasou muito. Então, eu fui chegar lá, eu cheguei aqui em São Gotardo, tipo assim, 6h40 praticamente, né? Quase na hora mesmo. Eu troquei de roupa rapidão. Bora, Rodrigo, bora? Bora. Vamos lá, chegamos 7 em ponto. na Deu reunião. certo. Graças a Deus, ele fechou o patrocínio, porque pensa todo o sufoco que ele não patrocínio, né? Ai, gente. Mas você perguntou dos não, a gente sempre pensava assim, a cada 10 pessoas que a gente for, a gente vai ouvir 9 nãos e um sim. Então a gente tem que ir em muitos 10 para ouvir mais sim. E a gente não não é conseguiu normal. visitar tanto, inclusive, quanto a gente gostaria, né? Porque a gente não tinha muito tempo. O Wi-Fi morava fora, eu tenho empresa, então eu já tenho horário de serviço. Então, tipo assim, o tempo que dava a gente fazia. E foi muito bom, porque assim, eu sinto que o Impulso, ele foi meio que uma válvula de escape também da nossa realidade. Porque eu tava passando por um momento difícil na faculdade e em relação ao futuro. Tava muito ansiosa em relação ao meu futuro. Eu não sabia o que eu ia fazer. Prestes a formar, não sabia o que eu ia fazer. Se eu ia fazer um mestrado. Porque o mestrado que eu queria, ele só tinha em capitais. Então eu teria que mudar de novo. Eu já estava ansiosa com a mudança, em como minha vida ia ter que transformar tudo de novo, como que seria isso, como que eu poderia lidar com todas as questões de final de graduação, TCC, pesquisa e tudo mais. Então, querendo ou não, o Impulso era uma alegria que a gente tinha. Era um projeto ali de... E para você principalmente, né? Porque o pai do Rodrigo estava muito doente na época. Eu ia te perguntar sobre isso, se serviu pra você... como uma válvula de escape mesmo ali, porque eu imagino que deve ter sido muito difícil pra você, né? Eu sei que seu pai faleceu no final do ano passado. Como que foi esse processo, assim, do luto, dessa dificuldade e ao mesmo tempo criando um evento como esse? Então foi tanta coisa que eu acho que eu não consegui nem sentir tudo, entendeu? É difícil de explicar. Acho que foi tanta coisa acumulada o ano passado que o ano passado foi um ano que eu não consegui sentir muitas coisas. Até, inclusive, a morte do meu pai. E, tipo assim, é claro que eu senti, fiquei muito triste, abalado e tal, mas quando aconteceu, como ele já estava doente há muito tempo, não foi uma coisa que pega a gente de surpresa, sabe? Já meio que tava esperando. Isso, e vem né? tudo, toda a correria, toda a preocupação com o Congresso, toda a preocupação com a empresa. Isso, assim, o dia a acabou dia. fazendo com que você não ficasse tão concentrado nos problemas em O casa, né? Isso, o Congresso me distraía dos meus problemas da minha empresa e da doença do meu pai. Sim. Então, tipo assim, foi também uma válvula de escape. Apesar de ser um progresso, era uma coisa que fazia eu parar de pensar nos outros Fazia a problemas. gente ficar motivado e feliz com pelo Isso. menos uma coisa da nossa vida, né, na época. Era. Não que deixava de lado, não. Não, Provavelmente mas era tava meio ali que... vivendo tudo junto, É. mas se dedicando muito. E hoje eu acho que vocês devem honrar ele, né? Dessa Nossa, mesma demais, forma, com certeza. continuando. Sim. Meu pai foi meu melhor professor. Eu falo isso com todo orgulho do mundo. Ele foi essencial. Ele que me ensinou tudo que eu faço hoje, tudo, meu serviço da vida. De lidar com pessoas, né? Pessoas, colaboradores. vendas, tudo. Então, tipo assim, o processo do final do ano passado com o Congresso com válvula de escape, eu falo que é porque tinha tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que você perde o controle, você não consegue
sentir tudo. Você sente, só que como se fosse um geral. Ah, eu entendo bem o que você tá falando. Inclusive, eu falo que na semana do congresso, eu estava anestesiada. Fala assim, Mariana, você tá ansiosa? Não. Você tá feliz? Não. Eu não tava sentindo nada. Eu fiquei anestesiada. Eu criei um bloqueio emocional ali. E eu lembro que eu só fui sentir no momento em que nós estávamos indo lá para o Obsesg. Foi bem no momento que a gente tava subindo, que a gente começou a sair da cidade. Eu comecei a emocionar. Eu falei, cara, tá acontecendo de verdade. Foi aí que eu dei o baque, sabe? Tá acontecendo de verdade. Deu certo, você tem noção disso? Que a gente tá realmente fazendo acontecer. Foi quase um ano, foi uns 10 meses planejando o primeiro evento. Assim, então era algo que sempre existiu só na minha cabeça. E chega, ideia, de repente chegou. Realizar. Quando a gente começa a planejar, você pensa Parece assim, que vai nossa, eu tenho demorar. 10 meses, ou 10 meses. Passa rápido. Eu sei. A hora que você marca uma data, a data chega. Eu vou falar pra você sobre esse PHcast aqui, porque foi basicamente 2 meses, 1 mês e meio, pra lidar com reforma, apresentação, tudo assim. Não, e são míseros detalhes. Nossa senhora, E gente. as pessoas não veem, né? Essa parte. Montar a lembrancinha, entregar as lembrancinhas. Não, você tem Os noção. recebidos, Um dia tudo. antes do congresso, eu e o Rodrigo ficou até 3 horas da manhã montando as lembranças do Impulso. Foi 2 dias seguidos, A gente na tem verdade. até vídeo de comprovação que nós ficamos montando. O evento foi no sábado, de sexta pra sábado, 3h30 da manhã. A gente Tava lá montando. colocando o kit Bebendo ainda. energético, montando os kits. Cansado no máximo. Exausto, assim. As pessoas Aí não foi tem no essa sábado, noção mesmo. Foi no sábado, montando lá tudo, o salão, e suado. Aí a hora que eu olhei cedo, era 11 e pouco da manhã, eu tô assim, meu Deus do céu, tem Não que dá tomar tempo banho. de sentir essa Eu tenho que emoção tomar mesmo, banho, não. porque Não. já tá quase começando. eu E nem a tomei preocupação também com os palestrantes, porque a gente lida com toda a logística deles. Então, será que eles chegaram bem? Será que tá tudo ok? A receptividade, Tudo. Cada A gente detalhe. montou o kit de recepção, tudo. É muita coisa. Ô, gente, e assim, uma perguntinha que eu já fiquei sabendo umas coisas e não vou falar quem me contou, Ih. né? Ixi. E briga. E assim, aquela coisa. Vocês estão falando assim, ai, muita união, tô aqui montando tudo, mas assim, não tem uma rixinha, nada, tudo. A gente discutiu muito durante o Só congresso, flores? mas projetos do congresso, tipo assim, Era, eu quero, mas isso tem que acontecer, mas não. Aí a gente ficava discutindo essas coisas, sabe? E aí eu estressava bastante, porque pra mim eu tava certa. Aí ela estressa. A emoção ela, e a razão. E ela é mais apavorada, né? E eu sou calmo demais. Aí a hora que ela ficava estressada, eu falava, calma, vem cá. Ah, Vem cá, papai, vem cá, calma, respira, vai dar tudo certo. Mas, tipo assim. se me mandar vir aqui na hora que eu tô no nível de estresse que você provavelmente tava, eu mandava. Não, mas a gente nunca brigou, assim. Nunca brigou, a gente conversa muito. Então, tipo assim, as nossas discussões eram. Que você podia fazer isso mais. Tipo assim, resolver eu mais ficava muito problemas de brava, tal coisa, porque eu essas me coisas. sentia muito sobrecarregava. Sobrecarregava. É porque eu tinha minhas responsabilidades, né? Então, tipo assim, eu não podia deixar a minha loja de lado. Esse foi um dilema que pegou muito o ano passado. Que já é muito Esse pesado, ano, né? como a gente já estava mais organizado, já foi muito mais fácil de lidar. O ano passado foi muito difícil de lidar, entre separar o meu trabalho normal, que é da minha empresa, do congresso. Porque, querendo ou não, o congresso demanda tempo. A gente tem que sair, fazer visita. Então, tem dia que eu tenho que abandonar minha loja para fazer tudo do As congresso. apresentações. Aí, tipo assim, tinha coisa que a gente tinha que resolver, que às vezes eu não conseguia e a Mariana resolvia. Aí ela resolvia algumas coisas, eu deixava pra ela. Aí a gente tinha essa discussão, que você também podia resolver isso. Aí eu comecei a ficar muito sobrecarregada e a gente discutia muito isso, né? Era, mas tipo assim, discussão normal. Mas passaram por isso, tá tudo certo. Tá tudo certo. Na semana do congresso, a gente brigou, só que a gente brigou, tipo assim... Não fazia muito sentido, mas eu acho que nós estávamos estressados, sabe? Ansiedade. Ansiedade. Acontece, normal. É. Eu ia falar um palavrão aqui agora, mas eu não vou não, né, gente? Mas aí, assim, chegando na... Lembro que era quinta-feira, o Rodrigo falou pra mim assim, olha, o congresso é sábado, a gente precisa estar bem. Só que é um acúmulo tanto de Emoções. mínimos detalhes de emoções, mas não, então a gente vai estar bem. Eu falei, o que tinha que acontecer já aconteceu, o que tiver que ser vai ser, o evento já tá aí. Não tem pra onde correr, né? Não tem, vai acontecer e vai ser top, porque a gente programou 1 ano pra isso acontecer, não tem como dar errado. E a gente, nos últimos dias, a gente acalmou os nervos, né? Que Eu vem a imagino que, ansiedade. assim, é um pouco E- mais difícil você trabalhar com quem você tem intimidade. É bom e é ruim.
É bom porque você tem mais liberdade para expressar sua opinião e falar o que for e discutir os assuntos, mas também é ruim porque você acaba descontando mais. Você não pondera antes de falar. Então, isso acontece bastante. E o Impulso ensinou muita gente a ter inteligência emocional, a lidar com imprevistos, lidar com coisas que não saem como a gente imaginava dentro dos contextos do digital, dentro do contexto das nossas reuniões. Isso é normal, viu, gente? Normal. Organizar evento é não é imprevisto fácil, não. atrás de imprevisto. Lidar com pessoas, lidar com fornecedores. A gente não conhecia nenhum fornecedor. Tive que pesquisar tudo do zero. Será que essa pessoa é boa? Nossa, e as pessoas também não me conheciam. Não, e fazer um evento desse nível, com patrocinadores investindo. Então, Né? Imagina a pressão que vocês não estavam sentindo. Mexer com o dinheiro dos outros é muito complicado. Exato. A gente tem que entregar o que a gente promete. Essa era o que a gente sempre pensava no passado. Ou seja, o que a gente está prometendo nas entrevistas, Nas apresentações, a gente tem que entregar no final. Senão a gente tá, entre aspas, mentindo. E a gente não queria passar essa impressão depois. Então, mas o que foi melhor, eu acho que deu uma satisfação em nós dois, foi que ninguém botava fé na gente. Ninguém tinha expectativa nenhuma na gente, né? Você lembra? Todo mundo achava que ia ser mais um evento. Mas, assim, lógico, tinha as pessoas que iam porque queriam mesmo conhecimento, aprender as estratégias de vendas, mas eu tenho certeza que teve gente que foi só por curiosidade. Entendi. Então, assim, teve muita gente que não botou expectativa nenhuma. Fala a sensação de falar, eu fiz, deu certo. Eu posso, é boa demais, né? De provar mesmo. E ver os outros elogiando, saindo falando bem, ligaram pra mim pra elogiar. Eu falei, não, vocês têm que fazer assim, assim, assim. Então, assim, a gente fica em êxtase. Eu lembro que um dia, pós-congresso, eu tava tão acelerada que eu não conseguia pensar em outras coisas. Os feedbacks nos dias foi muito bom, a gente ficou muito feliz e animado. Apesar da canseira, que a gente estava exausto, quando acabou o evento, a gente aí ficou que bate, até, né, Rodrigo? a Mariana fala, a gente ficou um tempo sem falar sobre o evento, não foi que a gente ficou sem falar sobre o evento, é que a gente realmente estava descansando. E tem um pouco dos problemas pós-evento também, né? Tem que resolver buscar as coisas, resolver o resto da logística dos palestrantes, então tem algumas coisinhas aí. Mas eu lembro que como eu estava no final da graduação, eu estava passando por muito estresse dentro da faculdade também, de matérias, de pesquisa, e eu precisava focar. Então, eu falei assim, eu vou ficar um tempo sem querer falar do Impulso, de tão cansada que a gente ficou mentalmente, né? Foi, mas aí o pessoal elogiou muito e começava a mandar mensagem, começava a ligar, perguntar. Aí o evento ano passado foi em novembro, né? Deu janeiro, fevereiro desse ano, já começou de novo. Programando o próximo, tá chegando. Assim, o Rodrigo ficou mais animado nesse quesito, assim, eu tava um pouco desgastada já tava cansada, e, assim, no final de janeiro você já queria começar o projeto. Eu lembro, assim, que eu, lógico, abracei a ideia de novo pra gente começar. Ano passado a gente trabalhou tanto, começou em janeiro, chegou em novembro, e a gente ainda tava fazendo. Aí eu falei, a gente tem que começar em janeiro de novo, porque senão não dá tempo. Mas eu comecei a investir tempo mesmo de pesquisar quem seriam os palestrantes, como que a gente ia fazer. Foi lá para final de fevereiro, para março, assim, que eu comecei a pensar mesmo, a estruturar de novo. Antes de você pensar no Impulso esse ano, você já tinha entrado na carreira de diretora de marketing na PADAP. Foi algo que aconteceu do nada também. Foi quando? Em qual momento que isso foi entrou assim, na sua vida? Eu estava finalizando a minha pesquisa de TCC, estava lá no laboratório, e eu lembro que meu irmão me ligou, falando assim, olha, tô com oportunidade aqui de emprego pra você. O Matheus trabalha lá, né? Aí eu tô assim, mãe, não sei, né? Depende, porque eu finalizei a faculdade metade desse ano agora, que finalizei tudo. Mas depende, né? Porque eu tô na faculdade ainda. Ele tá assim, não, é porque tal pessoa falou de você, viu os seus vídeos do Impulso, ficou muito interessado no seu trabalho, acho que você daria muito certo pra esse cargo. Às vezes você só tenta mesmo. Se não der certo, beleza. Aí assim, então tá, bota ela pra conversar comigo. Aí ele foi, passou o contato dela, a gente conversou, e aí ela esperou eu terminar minha pesquisa pra ir lá. Então, assim, ela nem cogitou o fato de, tipo assim, não, minha vaga é urgente e tudo mais. Ela me esperou. Te esperou mesmo, queria você, né? Aí eu fiquei muito lisonjeada. Aí eu lembro que, assim, ó, tudo que eu vou fazer, eu quero fazer bem feito nesse quesito profissional. Então, assim, eu montei uma apresentação para ela, assim, analisando alguns detalhes da página do Instagram da PADAP, e deveria ser diferente, porque daquela maneira não funcionaria, por conta de algumas Já chegou trabalhando. Já cheguei mostrando para ela, ó, isso aqui a gente tinha que mudar,
eu acho interessante você trabalhar melhor nisso, focar mais nisso, melhorar a comunicação nisso, porque tá muito engessado, tá muito institucional, isso não conecta ninguém. Comecei a lubridiar ali, E aí né? você foi colocando o toque humanizado, né? Aí eles falam que, assim, reservaram 30 minutos pra conversar comigo e ficou 2 horas e meia lá comigo. E foi mesmo, foi assim que aconteceu. E nisso eu lembro que o Flávio virou pra mim e tá assim, você quer começar agora? Já fechou ali na hora. E eu, assim, conversei com o Rodrigo na época, eu nunca tinha mexido com marketing, nunca. O meu primeiro contato com marketing foi com o Impulso e foi com a agência que a gente estava terceirizando e direcionando. Então, assim, uma coisa que eu aprendi muito no marketing, eu sou extremamente chata com alguns detalhes, porque eu vejo que não vai dar certo da maneira que foi estruturado. Então, assim, quando a agência começava a mandar algumas artes, eu mandava detalhe por detalhe o que tinha que alterar. E refazer, e refazer. E o Rodrigo falou assim, nossa, é muito chata. Eu falei assim, mas assim não vai funcionar. Mas é o perfeccionismo Aquela, também. pra mim, Eu falava também sou assim. Que tudo pra você tá bom. Eu falo É, assim, tudo mas eu pra você achei tá bom. legal, ué. Não, eu falei, não vai E ela funcionar. pedia pra mudar tudo. Aí eu porque falei, então pede pra O mudar. olhar dela é diferente. Exatamente. Entendeu? Aí eu comecei a estudar neuromarketing para poder auxiliar a agência. E foi assim que eu entrei no marketing, basicamente. E quando eles me fizeram a proposta de emprego, eu não fiquei com aqueles pensamentos, ai, não é para mim. Ah, que não sei o quê. Tem gente que cria essa barreira de início, né? Já tem um medo, já tem essa barreira logo a princípio. Chama lá o PH. Tá queimando. Deixa eu melhor. Bastidores, cadê? Ô, louco, queimou uma mosca aí, tá pegando fogo. Eu tô sentindo um cheiro. Esperando mosca que mata naqueles matadores de elétrico. Gente, tivemos um pequeno imprevisto, simplesmente um mosquito pegando fogo na câmera. Mas voltando ao nosso assunto aqui agora, com esse cheirão de mosquito queimado. De repente, um aroma especial aqui no PH Cast. Eu olhei ali e falei assim, gente, que trem esquisito, parecendo fogo. Eu parei tudo na hora, de até te peço desculpa. Enquanto essas batatas foram comidas. É incrível, né? De repente não tem mais quase nada aqui do Temper do Chefe, eu não vejo um bacon. Comemos todos. A Mari quis começar nos bastidores, eu entendi ela. É? Mas a gente tava falando da sua vida no marketing na Padap, né? Isso, exatamente. E foi muito legal, porque, igual eu tava comentando, hora nenhuma eu coloquei barreira nisso. Por mais que eu nunca tinha mexido efetivamente com marketing diretamente, fazer curso de marketing e tudo mais, eu me identifiquei muito com o propósito ali e falei assim, eu tenho que ganhar um dinheiro, vou aproveitar essa oportunidade, ganhar esse dinheiro para ir fazer meu mestrado. Esse era meu pensamento, sabe? Só que aí as coisas aconteceram realmente como deveriam acontecer. Porque eu me identifiquei muito com o propósito da Padap, muito mesmo. E com todas as oportunidades que eles abriram para mim dentro da empresa. E é muito legal isso. Então, esse fato de me identificar tanto com, não só com o Marcelo, com o Flávio, né? Mas com o propósito por trás da empresa e como as oportunidades foram abrindo para mim durante esse processo e as transformações foram acontecendo dentro da empresa também de maneira muito rápida, fez com que eu acabasse gostando muito da profissão, gostando muito de atuar nisso. Eu preciso até agradecer a Padap, que é uma patrocinadora oficial do PH Cash, né, Mari? Exato. E a gente estava falando hoje mais cedo sobre essa transformação que a Padap causa na vida das pessoas, né? De ponta a ponta, não só na vida do produtor. Sim. Acho que nada melhor do que você para falar sobre isso. E não é porque eu tô lá e tenho que fazer um merchan, né? Mas é realmente... Eu vi na prática isso acontecendo e eu não sabia o tanto que era real uma empresa causar essa transformação mesmo na vida das pessoas. E eu vejo a empresa da Padap fazendo isso com muita maestria, tanto na parte coletiva, tanto na parte individual. Então, igual você falou, tanto com o produtor, né, que é trazer produtos com extrema qualidade, tecnologia e sustentabilidade, já pensando no bem coletivo. Então, é aí que vai, não é só o indivíduo como produtor rural, mas também o coletivo, porque o produtor está produzindo para alimentar outras pessoas. O mundo inteiro. O mundo. A gente não sabe o potencial, as exportações que são feitas. Então, assim, é a comida que chega na sua mesa. Então, todo o processo dele, desde o plantio, tem que ser bem cuidado e tem que utilizar produtos de qualidade, produtos que preservam também ali o ambiente. Sustentabilidade. A sustentabilidade, né? Então, assim, você tem que tratar o solo, as raízes, de uma maneira que seja eficaz para que o alimento chegue com a qualidade com que ele chega na mesa. Quando a gente fala de qualidade, a gente fala, lógico, né? Da redução de uso de químicos, né? Nessa preservação maior do meio ambiente, desse cuidado
cuidado desde o plantio, com a consultoria que eles prestam. Então, enfim, é uma cadeia mesmo. Não adianta. Um interfere o outro, que vai levando a outra, e a gente não sabe o impacto gigante que isso tem. E para isso acontecer, uma coisa que é importante frisar, né? É a questão dos treinamentos que acontecem com os colaboradores da PADAP, né? Eu ia chegar nessa parte também, porque tem essa parte individual não só fora da empresa, mas também dentro dela. A PADAP é uma empresa que investe bastante em treinamentos dos seus colaboradores. Então, por meio dela e por meio das oportunidades que o Flávio e o Marcelo me proporcionaram, eu pude ir em eventos de maestria empresarial gigantes. Então, assim, em um ano eu estava fazendo o meu evento. E, de repente, eu estou nos maiores eventos do Brasil de empreendedorismo, conhecendo... Acaba que isso serve como inspiração. Conhecendo palestrantes, conhecendo pessoas que eu admirava e que eu assistia em podcast. Vou dar um exemplo. Eu assistia muito Shark Tank na época que eu tava planejando o Impulso. Eu adorava. Assistia direto. E nisso, eu acabei esse ano conhecendo Caíto Maia, Camila Farani, a Carol Pfeiffer, os maiores, Felipe Tito. Então, assim, fui conhecendo basicamente quase todos, né? Só falta o João Apolinário. Eu fui conhecendo quase todos. Em breve vem aí. Pessoas que eu assisti em podcast, admirava, comecei a conhecer, tive a oportunidade de conversar com eles. Não só conhecer de ver, mas de conversar mesmo. Então, assim, isso foi muito bacana. E dentro da PADAP, eu não trabalho só para ela. Eu também direciono o marketing da Bioma, que é outra empresa deles lá, uma fazenda, produtora de cafés especiais, que também importa bastante com essa cadeia de sustentabilidade, que aplica na prática essas práticas mesmo de adubo orgânico e todos os processos por trás da cadeia também, que vão levar a qualidade no final, lá na xícara do café. E com isso também é de bom grado. De bom grado eu peguei bem o inicinho dela ali, né? Aí você falou um pouco da questão da humanização, né? É até importante frisar, eu já fiz até campanha para De Bom Grado, né? Junto com o Rodrigo. É importante trazer essa... Humanização, essa pegada regional também, né? Rostos conhecidos. E todas as empresas com um propósito que se encaixa muito com o meu, que é de transformar a vida das pessoas. Então, tanto a PADAP, tanto a Bioma, tanto a De Bom Grado, ela tem isso intrínseco dentro de si. Até a De Bom Grado, porque ela traz as histórias dos produtores aqui do Cerrado Mineiro e quer levar essas histórias para fora, sabe? Quer homenagear a história de cada um, individualmente, as lutas diárias que o produtor tem, né, na cadeia de produção do café. Então, isso é muito legal, porque são propósitos que se encaixam com o meu, e desde o início eu comentei com você sobre transformação, né? Sobre você impactar a vida das pessoas de alguma maneira, porque às vezes você acha que não, mas uma coisinha que você faz ali faz a diferença para muitos. Entende? É o efeito borboleta, né? É uma coisa assim que você faz aqui, agora, vai impactar provavelmente alguém no futuro e vai impactar outras pessoas lá na frente, seja como inspiração, seja como motivação, seja diretamente igual alimento na mesa que a gente estava comentando. Sim. Então, tudo isso é muito legal de frisar e eu me identifico bastante. E é um valor para a vida, né? Independente do profissional ali, você leva isso para todas as esferas da sua vida. Isso é muito legal. E eu gosto que eles incentivam essa parte do impulso também, porque eles gostam, né? Então, inclusive o Flávio vai ser um dos entrevistados. Né? E olha, que não é puxando saco, porque a gente convidou ele ano passado, quando eu nem conhecia ele, que eu sabia que ele gostava. O emprego que a Mariana conseguiu foi porque a gente foi ter uma reunião na casa do Flávio e a gente não só pediu patrocínio, a nossa intenção era convidar ele o ano passado para ser convidado do ImpulsoCast. E ele não participou porque ele tinha uma viagem no dia. Esse ano eu vou estar lá batendo um papo com o Flávio. Vai estar lá. Ele foi nosso primeiro convidado ano passado, só que ele tinha uma viagem no dia do Impulso. E aí a gente teve que reestruturar tudo. Na época a Mariana nem trabalhava pra ele, então não é puxando saco mesmo. Não é puxando saco. E aí, então as coisas aconteceram de uma maneira muito natural. E eu digo assim que o Impulso, ele realmente foi uma virada de chave na nossa vida. Porque fez eu encontrar o meu propósito, já que eu estava perdida, não sabia o que eu ia fazer no futuro, se eu ia pro mestrado mesmo, se eu ia mudar de cidade. Então ele resgatou essa parte de mim, que aproximou. E hoje qual é seu propósito? O que mudou? Então, hoje eu vejo mais nessa parte de construir uma marca pessoal, de fortalecer a nossa mensagem aqui dentro, porque o Impulso, ele é a transformação da comunidade, é a transformação dos empreendimentos do interior. Porque assim como lá atrás, eu e o Rodrigo, a gente tinha o ideal de ter essa transformação nas nossas vidas, a gente quis trazer isso para as pessoas. Então, assim, a gente sentiu uma carência no que a gente estava atuando lá no momento, tanto ele na empresa, tanto eu na faculdade, indo para essa parte profissional, saindo da vida universitária para seguir carreira profissional, tanto ele mudando toda a linha da empresa e com dificuldade de adaptação. Então, a gente encaixou os nossos propósitos, que surgiu o Impulso, e o Impulso impacta a vida de outras pessoas.
Então, assim, E como impacta. E como impacta. E o impulso não foi porque a gente organizou, mas foi extremamente importante para a minha empresa, tanto para os meus colaboradores que participaram, quanto para mim. Tanto que eu tô doido para assistir as palestras do evento desse ano, porque eu vou aprender muito. A gente faz o evento, mas a gente quer participar também e assistir para aprender, porque a gente precisa disso. E a nossa intenção com o congresso, como o Mariano falou, é realmente melhorar a região. Porque se todo mundo prospera, a região prospera. Exato. E nossa intenção é fazer aqui prosperar. e a sua mentalidade mudou muito. O Rodrigo antes não tinha uniforme, né? Eles não tinham uniforme. É tudo condições. Vocês fizeram uma tudo mega reforma diferente, na loja. A loja Mega era reforma. outra, a logomarca era outra. Não, mas é porque seguia padrões muito tradicionais, igual teve muito impacto de geração também, né? Entre você e seu pai. O seu pai mexia numa época, você mexia em outra, que a transformação digital é tão rápida que é até difícil de acompanhar. Então, muitas ideias que você queria, antes não eram implementadas por conta desse tradicionalismo que tinha a empresa, Isso, né? também, mas é muita coisa também, não é simples assim, né? O financeiro envolve muito, né? As coisas vão acontecendo. Só que, com certeza, muitas coisas que aconteceram de um ano para cá foi por causa do impulso. Coisa que a gente ouviu lá, que a gente vai pegando ideia, aprendendo e vai aplicando. Então, tudo vem daí também. Investir no E Instagram. esse ano no Impulso, assim, eu tô participando, né, de forma... Vou estar lá novamente como entrevistador no Impulso Cast, então são pessoas realmente... É um evento que eu realmente aguardo muito, mas o que a gente pode esperar de diferente do ano passado para cá? Ano passado, a gente fez um evento com poucas condições, digamos assim. Porque a E gente... foi o evento, A assim... não gente tinha poucas defeito. empresas, né? Tinha Patrocinadoras. menos empresas patrocinadoras e a gente fez o máximo que a gente conseguiu entregar. conseguiu fazer o ano passado e foi bom. Tipo assim, modéstia à parte falando, a gente entregou o que a gente prometeu, igual eu falei mais cedo. Bom. Esse ano a gente vai focar mais no encantamento dentro do evento, lá nas coisas que vão ter dentro do salão do evento. Então, Nessa pegada de imersão. Porque ano passado a gente já veio com o foco de construir um ambiente imersivo. Então a gente escureceu tudo, focou nos LEDs, né, para trazer essa parte de tecnologia. Foi muito legal, muito bonito. Então, só que com poucos recursos, sabe? E esse ano a gente tem mais empresas que estão apoiando o evento, que estão dando suporte para nós. Isso faz com que, consequentemente, tudo desenvolva mais lá dentro. Então, todo esse ambiente ele está muito mais imersivo. A gente está entregando muito mais dentro da decoração. As palestras, elas foram selecionadas conforme as carências que a gente observou ano passado, conforme os feedbacks que a gente recebeu. Então, elas não são à toa, não estão ali apenas como coisa da nossa cabeça. Foi realmente o que a gente ouviu as pessoas pedirem para nós. Ingressos esgotando, Esgotando. graças a Deus. Com poucas vagas, pessoal. 90% já preenchida. A gente conseguiu trazer palestras de mais renome, com palestrantes mais renomados, porque isso também é muito importante. A gente trazer palestras específicas com pessoas conhecidas, né, para dar credibilidade. A gente conseguiu fazer isso. E o que eu acho muito importante dentro desses eventos é ter conteúdos que realmente entregam ferramentas que você pode aplicar. Entrega valor, né? Entrega pras valor. pessoas. Às vezes a gente vai em algum evento ou assiste determinada palestra, mas a gente não absorve nada, sabe? Então a gente escolheu palestras que realmente têm conteúdos que vão fazer com que a pessoa consiga aplicar na vida dela. Então são ferramentas mesmo, são técnicas. Não é simplesmente eu falar uma coisa que funciona na minha vida, mas nunca vai funcionar na sua, sabe? Porque, lógico, existe isso também. Existe muita gente que fala coisas da vida dela, mas nunca vai aplicar o seu negócio, nunca vai aplicar a você. Mas os palestrantes, eles têm técnicas que realmente são efetivas, que geram resultados para uma grande parte das pessoas, dos alunos, das empresas. Então, tudo isso a gente focou bastante em pessoas que trazem resultados e não só falam. Isso não é só teoria, é técnica. Diferente, teoria e técnica. Vocês vão ter até um segundo momento, né? Para os patrocinadores ali. A gente vai Qual ter o um nome da workshop. palestrante mesmo? Aline Dota. No outro dia do Impulso, né? Isso foi algo que a gente também quis arriscar. Vamos fazer algo diferente, ver se vai dar certo. Se não der, a gente não faz mais. Mas vamos escolher um tema que eu tenho certeza que as pessoas vão se interessar, que elas vão querer saber mais sobre. E a Aline tem muito essa pegada, né?
A Aline, ela é psicóloga, ela é especializada, tem um mestrado em neurociência e comportamento pela Universidade da Flórida e ela consegue aplicar muito bem táticas de inteligência emocional, comunicação assertiva, né? Isso é muito importante dentro do negócio, porque às vezes Sim. uma falha, um ruído de É comunicação... uma grande dor a comunicação nas empresas hoje em dia, né? No geral. No geral, geral. não só com clientes, mas também com colaboradores. Internamente, às vezes Entre acontece... colaboradores. Acontece muitos problemas por conta disso, sabe? Sim. Então é muito legal ela trazer essa pegada. E quando a gente fala de neuroliderança, não é só para líderes, é qualquer pessoa que queira ser referência ali no lugar onde ela atua. Então você tem um comportamento de líder quando você sabe solucionar bem os problemas de maneira emocionalmente assertiva. Então é isso que ela vai trabalhar. E aí... Sabe direcionar o time, sabe Isso. entender o emocional de um colaborador, porque nem sempre todo mundo tá bem. Então você tem que saber lidar com isso, você tem que saber enxergar, às vezes, que tem um funcionário seu que é um funcionário excelente, que está num lugar errado, que às vezes você pode colocar ele em outro local. talento desperdiçado, isso, né? exatamente. Você pode recolocar ele em outro local da empresa que ele vai render mais. E você tem que ter um olhar sensível para isso. E ela fala muito sobre o fato de que muitas empresas acham que o colaborador tem que vestir a camisa da empresa. Mas antes disso, a empresa tem que vestir a camisa do colaborador. Você tem que entender qual que é o sonho dele. Como que ele quer crescer ali dentro daquela empresa. Como ele quer ser visto dentro da empresa. Então, ela trabalhar isso anteriormente faz com que você alinhe suas expectativas e faça com que você consiga trabalhar melhor com aquele colaborador e desenvolva ele da maneira certa. E aí sim, ele vai vestir a camisa da sua empresa. Com certeza, porque se a empresa não conseguir proporcionar uma melhora na qualidade de vida do funcionário, o funcionário não vai trabalhar lá muito tempo. Ele vai pular de galho em galho, exatamente. O meu exemplo é né? Porque eu entrei querendo só juntar dinheiro para fazer mestrado, mas eu me identifiquei tanto e eles abraçaram tanto o meu sonho e fez com que eu quisesse continuar. Exatamente. Tenho certeza que o Impulso desse ano vai ser sucesso. Eu quero só fazer uma última pergunta, já que o nosso tempo já tá assim, nós tá conversando muito, né, gente? Quando sai o casamento? Aí você apertou, né? Tem que arrumar uma casa primeiro. Quem sabe o Congresso Impulso. Empresas patrocínios. Quase que de frente com o William Bonner e a Fátima Bernardes, todo mundo assim, muito alinhado, muito profissional, aquela coisa toda. Eu falei assim, a gente falta só casar. Quem casa quer casa, né, PH? Arrumar a casa primeiro. Ó, a pressão, faz um igual a puxadinho pressão. no fundo da Romana. Não é dar um jeito, né? Vou pedir patrocínio pro casamento. Gente, muito obrigado. Vocês têm alguma mensagem final que vocês queiram deixar? Algum recado, alguma coisa? Fiquem à vontade. Primeiro, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores, empresas que apoiam o evento, porque quem acredita no propósito do Impulso, consequentemente, também acredita no propósito de transformação da sua comunidade aqui da região, porque não é só acreditar em nós, é acreditar também nas pessoas daqui. Então, eu quero agradecer a eles que estão patrocinando, estão fazendo um evento acontecer, porque sem eles a gente não conseguiria, certo? E também eu quero agradecer você pela oportunidade de estarmos aqui hoje, né? Falando sobre o Impulso, falando sobre nossa história. Foi muito bom. A gente adorou fazer parte do projeto PHCast, a gente se identifica bastante. E eu espero que você tenha muito sucesso na sua vida profissional, na sua vida pessoal, porque você merece. Obrigado. Vocês dois são inspirações para mim. Não é à toa que vocês estão aqui. Realmente é muito importante ter vocês aqui, né? Procurei vocês no início, né? Para mostrar o projeto, para contar disso aqui. Porque realmente são pessoas que eu me inspiro muito, né? Não só em relação ao Impulso. A gente se tornou... nos tornamos amigos mesmo, né? Conhecendo um pouco mais da vida um do outro. Eu tô muito feliz de ter vocês aqui. Espero que vocês tenham gostado. Né? Foi um prazer gigante receber vocês aqui. E qual que é a sua mensagem final? Que só a Mari falou. Estou muito feliz de estar participando do PHCast. A gente ficou muito satisfeito com o convite. Queria falar para o pessoal para acessar o nosso site do Congresso, que já é dia 28 de outubro, sábado, agora. Vai passar, a gente está gravando, ele vai passar segunda-feira, então já é sábado. Quem está assistindo agora é sábado agora. Dia 28 de outubro. 28 de outubro, então acesse nosso site www.congressooimpulso.com.br, nosso Instagram, fiquem por dentro. E é isso. Eu tenho certeza que quem vai não se arrepende. E eu vou te falar uma coisa, a taxa de volta de pessoas que foram ano passado é de 90% de recorrência. Então, sim. Olha aí. Ano passado tinha 200 pessoas. Esse ano a expectativa é o quê? O dobro? Segredo. A gente vai revelar lá no palco para impressionar todo mundo. Entendi. Gente, muito obrigado mais uma vez. Queria agradecer novamente aos nossos patrocinadores de hoje, TS Meet,
Tempero do Chefe e a Padap Agronegócio, muito bem representada pela Mariana aqui. Obrigado novamente pela presença de vocês. Essa semana, pessoal, tem episódio extra, tá? Quinta-feira vai ter um episódio aí especial para vocês. E até o próximo episódio. Muito obrigado pela audiência de vocês. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueçam de se inscrever no canal, curtir esse vídeo e seguir todas as nossas redes sociais. @PHCast oficial, ponto oficial. Beijo para vocês.